O futuro glorioso da Igreja. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo pastor Armando Chaves Cohen e publicado no jornal Mensageiro da Paz em junho de 1982. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 de Tessalonicenses 4, 16 e 17. Jesus mesmo prometeu voltar para buscar a sua igreja. Como se processará a sua volta? Jesus está assentado atualmente à direita do Pai eterno. E há uma ordem do Pai, porque daquele dia e hora ninguém sabe, pois somente o Pai estabeleceu. Isto é, afirmou dentro de sua vontade. Jesus se levantará e com todos os santos que se encontram no paraíso, Deus os tornará a trazer com ele. Todos juntos sairão. Cristo partirá como um relâmpago e se destinará ao lugar chamado Tribunal de Cristo, um lugar que se encontra nos ares e estará preparado para a recepção da igreja. Os santos, os que dormem no Senhor, receberão a ressurreição do corpo. Nesse momento, que será o tempo em que tudo isso acontecerá, num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, e todos os ressurretos dentre os mortos e transformados dentre os vivos, seremos arrebatados concomitantemente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, no tribunal de Cristo, e assim estaremos sempre com o Senhor. A ressurreição dos fiéis adormecidos. Serão duas as ressurreições do corpo, como a Bíblia ensina. A primeira ressurreição para a glória eterna, que só atingirá a igreja do Velho e Novo Testamento, a qual é representada pelos 24 anciãos, cuja habitação será Jerusalém celestial, onde estarão para sempre com Cristo. Essa ressurreição abrange o período da ressurreição de Cristo, as primícias dos que dormem, porque ele é a própria ressurreição e a vida, a ressurreição dos decapitados após a grande tribulação, e a segunda ressurreição, segundo João 5,29, está demonstrada de duas maneiras. Primeira, a ressurreição para a vida terrena dos que hão de morar eternamente na nova terra, comparado com 2 Pedro 3:13, Isaías 65:17, Isaías 66:22 e Apocalipse 21:1, os quais serão chamados filhos da ressurreição. Terá lugar esse acontecimento na manifestação do grande trono branco após o milênio. Segunda, a ressurreição para a condenação, que terá lugar concomitantemente na manifestação do grande trono branco. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Virão com um corpo incorruptível, e todos no arrebatamento, tanto na ressurreição dos fiéis adormecidos, como nas transformações dos fiéis vivos, receberão o mesmo corpo, igual ao corpo de Jesus ressurreto. Também cremos que todos os da segunda ressurreição receberão o mesmo corpo, conforme lhe estiver destinado à vida eterna ou à condenação eterna. Como se explica as ressurreições de Lázaro, da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim?
feitas por Jesus? Respondemos: essas ressurreições foram apenas uma demonstração de misericórdia da parte de Deus, dada como sinal para trazer muitos à fé. Houve aí uma ressurreição parcial, não total, isto é, um restabelecimento do corpo físico sobre enfermidade. Os ressuscitados não foram poupados de morrerem outra vez. O rapto dos fiéis vivos. São 3 as manifestações do rapto. A. Cristo virá em pessoa e arrebatará a sua igreja em meio a um mundo conturbado e indiferente. B. Ele virá como um relâmpago. Note a palavra também que distingue os 2 aspectos da segunda vinda de Jesus, que bem caracteriza o momento do rapto só para a igreja. C. Ele virá como ladrão de noite, significando a maneira do rapto, invisível aos olhos do mundo, silencioso e momentâneo. O rapto da igreja se procederá conforme Lucas 17, 34 ao 36. Grifemos as palavras: estarão 2 numa cama, 2 moendo no moinho e 2 no campo. Fala aqui de 3 condições como Cristo encontrará os fiéis vivos. Estarão na cama, dormindo à noite, moendo no moinho, moendo o trigo para a primeira refeição do dia, antes de amanhecer, e no campo, trabalhando em pleno dia, nas atividades e em seus serviços. Isto significa que Cristo virá uma só vez, em uma só hora, nessas condições, segundo os fusos horários. Um será tomado e outro será deixado. Subirão com o Senhor somente os fiéis, aqueles que estiverem preparados. Muitos há que sabem que Jesus breve virá e arrebatará a sua igreja, porém o descuido e o amor pelas coisas desta vida os têm impedido de estarem prontos e por isso ficarão. O tribunal de Cristo será o lugar onde Cristo pessoalmente recepcionará sua igreja. Ali cada um receberá o seu galardão ou recompensa pelo seu trabalho e obediência prestados ao Senhor aqui na terra. E esse tribunal não é para condenar, e sim para recompensar. Será o tribunal dos galardões e recompensará o que cada um fez em Cristo. Esses galardões e essas coroas que serão distribuídos corresponderão ao que cada um alcançou: uma coroa da vida, uma coroa de justiça e uma coroa de glória. Serão ainda privilégios distintos ministrados aos santos, um reino eterno, a cidade celestial e um novo nome. Isaque e Rebeca. Enquanto o Espírito Santo e a Igreja estão na terra, o mundo possui luz e está preservado de sua total deterioração. Mas, vindo o arrebatamento da Igreja, o sal é tirado da terra e a luz do mundo, e aí as densas trevas cobrirão todo o globo e o mundo morrerá no seu pecado. Quanto à maneira de Cristo receber a Igreja, a Bíblia nos dá uma ilustração. Eliezer, o mordomo de Abraão, foi buscar a noiva para o filho de seu senhor. Depois de encontrar Rebeca, a moça indicada por Deus, ataviou-a, adornando-a com joias, etc., e guiou-a através do deserto e por todo o caminho até chegar a entregá-la ao noivo Isaque, o filho de seu senhor. Isaque, por sua vez, não estava em casa de seu pai, mas esperava a vinda de sua noiva no campo, onde possuía um lugar de repouso e oração. O Espírito Santo representa esse Eliezer simbólico. Veio a esta terra para levar a noiva, a igreja, ao Filho de Deus. Foi o Espírito Santo a pessoa prometida pelo Pai. Desde que aqui chegou, tem ataviado a noiva com seus ricos dons, adornando-a com suas joias e permanece com a igreja,
guiando-a através dos caminhos escabrosos deste mundo, até o momento glorioso de entregá-la a Jesus Cristo, o noivo, que por sua vez não estará na casa do Pai, diante do trono ou assentado à direita do Pai, mas aguardando a vinda de sua noiva nesse sublime lugar, o tribunal de Cristo, que tem sido preparado para a recepção. A introdução da Igreja. Como Isaac, que depois levou a sua noiva à casa de seu pai Abraão e ali realizou a festa de núpcia, assim também fará Jesus. Terminada a festa dos galardões, Cristo introduzirá a sua igreja ante o trono de Deus, a casa do Pai, em cuja presença serão celebradas as bodas do Cordeiro. Será uma insigne e gloriosa festa, diferente das cerimônias de casamento que conhecemos na terra. Será um culto de contínuo louvor. Uma grande multidão de anjos de todas as miríades celestiais, bem como todos os santos patriarcas e profetas do Velho Testamento, que também tomarão parte na primeira ressurreição, inclusive João Batista, que se fará presente como o amigo do esposo. Todos serão convidados de honra. Os convidados que se recusaram não eram dignos, a geração que rejeitou Jesus. A igreja como esposa apresentar-se-á em número incontável de remidos de todas as tribos, línguas e nações, com todos os seus trajes característicos, adornada com seu vestido de linho fino, puro e resplandecente. O noivo celestial deseja ver a sua noiva irrepreensível, trajando a rigor e sem mácula. Em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A chegada da igreja. João, o apóstolo, testemunhou a forma como assistiu em visão à chegada da igreja para a comemoração das bodas. Ao penetrar-nos os umbrais celestiais, houve uma verdadeira proclamação de júbilo feita pelos habitantes do céu em homenagem à noiva. Foi entoado um lindo hino que bem expressa o contentamento que havia entre os santos anjos e todas as miríades celestiais pela presença da igreja e pela comemoração das bodas do Cordeiro prestes a se realizar. O hino continha a seguinte letra: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Nesse momento, João assistiu quando o Pai, que estava sentado no trono, entregou a Jesus, o Cordeiro, o livro selado com 7 selos. Este precioso documento, selado por dentro e por fora, será a escritura de posse da terra e também o programa divino para enxugar o mal de toda a superfície da terra e dos céus e estabelecer o reino de Deus. Só a Jesus coube o direito de receber e tomar posse do livro e abrir os seus selos, porque somente ele adquiriu este direito pelo valor de seu precioso sangue e tem no seu corpo as marcas dos sofrimentos recebidos para alcançar essa glória. Agora, diante do Cordeiro, como antes, diante do trono de Deus, os seres viventes que representam a criação da terra e os 24 anciãos, a igreja do Velho Testamento e o Novo Testamento, prostram-se diante dele em adoração, confirmando o momento supremo pelo qual toda a criação suspira. Os reinos do mundo vieram para ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. O hino desconhecido. Com o mesmo gesto de adoração, os remidos irrompem juntamente com o cântico da redenção. Um hino novo, ainda desconhecido no céu, com a seguinte letra: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.
enquanto os remidos cantam nessa visão o cântico da redenção, lembrando o ato sacrificial de Cristo, um grandioso coral de anjos, composto de milhões e milhões e milhares de milhares, responde em estribilho, exaltando a dignidade do Cordeiro de receber poder, riqueza, sabedoria, força e ação de graças. Tudo num perfeito louvor e ato de adoração. Convém notar que não é o cântico dos anjos o mesmo cântico da redenção, ainda que eles desejassem compartilhar desse maravilhoso cântico, porque esse cântico é um privilégio exclusivo dos remidos, mas o cântico de louvor do grande coral de anjos não se extingue, antes cresce e se propaga, e finalmente todas as criaturas no céu e na terra, no mar, os santos que estiverem em toda parte e em todo o vasto universo de Deus, unem as suas vozes em acordes harmoniosos para tributar ações de graça, honra, glória e poder à majestade augusta de Deus e ao seu bendito Cordeiro. Esse tributo de louvor perdurará por toda a eternidade. Culto sublime e glorioso. O ápice dessa magnífica reunião é rememorar a vitória do Calvário. Acreditemos que a alegria de Jesus será tão grande que Ele mesmo ministrará a ceia do Senhor. Nessa comemoração também serão usados os dois elementos já ministrados por Jesus na instituição da ceia, quando Ele, com os seus discípulos, celebrou a sua última Páscoa, o pão e o vinho. Isto é provado pela expressão de Jesus: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disso, tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Que culto sublime e glorioso! Será concluído com um amém bem forte pelos seres viventes e pelos 24 anciãos, os remidos do Senhor, que genuflexos adoram ao que vive para sempre. Apocalipse 5:14. Adquira esse exemplar desse livro, ou virtual ou físico, vai fazer muito bem para você. E siga-nos também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.